O que acontece com a gente é que a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, com o microfone que a gente tem, com as nossas coisas, e aí essa série, a gente está falando exatamente sobre isso, sobre contentamento. E eu disse na semana passada que a gente nós insistimos em medir a nossa felicidade pela aparente felicidade do outro. Sem querer, nós todos acabamos fazendo isso em algum momento da nossa vida, ou em todos os momentos da nossa vida. A gente acaba medindo a nossa alegria, nosso contentamento pelo do outro. Então, se você tem a mesma condição, ou uma condição melhor do que o seu vizinho, você sente que você está bem economicamente. Se você está mais saudável do que fulano, então você mede a sua saúde pela saúde do seu amigo, do seu primo, do seu parente. E tudo é assim. A gente acaba fazendo isso sem pensar. E depois do domingo passado, essa semana a gente nós fomos jantar na casa de um casal daqui da capela, que, como outras pessoas aqui na capela, trabalham com estética. Então, não vou falar nomes nem nada, mas é um indicativo. E esse casal estava contando para a gente uma coisa muito interessante que aconteceu no trabalho deles. Eles têm tratamentos de estética completos e tal, aí diz que, um tempinho atrás, uma pessoa procurou, uma mulher, e chegou para eles e perguntou assim, qual o tratamento que a fulana está fazendo? Como assim? Não, que tratamento que ela está fazendo? Quais os tratamentos que ela está fazendo? Porque eu quero fazer igual. Aí a pessoa falou assim, não, mas não é assim, o tratamento é individual, né? Cada um tem uma necessidade, cada pele é diferente, cada corpo é diferente. Não, eu quero fazer igual da fulana. E quero saber quanto que ela está pagando, que eu quero pagar igual também. Você fala, gente do céu... tudo bem que isso pode parecer indo muito para o extremo, mas, de alguma forma, a gente, às vezes, acaba agindo desse jeito, olhando para o lado e se comparando. Então, eu disse também na semana passada, a mensagem, o bottom line do que a gente quis dizer na semana passada não há nenhum benefício nas comparações. Não há nenhum benefício em você olhar para o lado e tentar tirar conclusões sobre você mesmo. Não há nenhum benefício, porque nunca você vai estar satisfeito. Nunca. Sempre vai ter alguém mais talentoso, alguém mais bonito, alguém mais inteligente, alguém mais bem-sucedido, e você sempre vai se sentir frustrado quando estiver olhando para os lados e tentar achar o contentamento olhando para as laterais. Bom, aí nós lemos um texto semana passada de Salomão. Salomão, o homem mais sábio do mundo, em Eclesiastes 4, ele fala o seguinte, gente, para com isso, porque é tolice. Salomão fala claramente, para mim e para você, é tolice, é correr atrás do vento. Você querer ficar olhando para as laterais para tirar conclusões sobre você mesmo. Então, nós concluímos a semana passada com uma pergunta, nós deixamos uma pergunta para vocês refletirem, os que estiveram aqui na semana passada. Se você não esteve, a mensagem ou já está no ar, ou deve estar para entrar no ar no site da capela. Bom, eu finalizei com a pergunta que era a seguinte, quem que eu vou usar como referência para saber se eu estou bem? Então, se não é para o lado, como que vai ser essa minha referência? Como é que eu sei se eu estou bem? Como é que eu sei se minha saúde está boa, se minha cabeça está boa, se meus relacionamentos estão bem? Como que eu descubro isso? É essa pergunta que nós vamos responder na noite de hoje, da forma mais clara que eu conseguir falar com vocês. Porque, normalmente, nós temos pessoas que nos indicam como que nós estamos. Às vezes é um pai, dependendo do que seu pai falar em relação a alguma coisa, você se sente confiante ou você não se sente confiante. Às vezes um irmão, às vezes um cunhado, dependendo do que o cunhado tem, se você tem aquilo, se você conquista aquilo, você sabe que você está bem, ou se você não conquista, você se sente mal. Então, quem que é seu espelho? Para quem que você tem olhado e tirado conclusões sobre você mesmo? Por um curto período, algumas coisas ajudam, assim,
um pai elogiando uma filha, um filho. Por um curto período isso resolve, mas talvez nos esportes, um técnico que faz um elogio, às vezes por curto período essas coisas importam e são boas, são positivas, mas se sempre você depender de alguém falar para você como você está, você não vai ser feliz. Você não vai conseguir ser feliz se você sempre estiver na dependência de ouvir alguém falando que você está bem em qualquer área da sua vida. Você não vai ser feliz se tentar fazer isso. Porque todos nós temos uma voz interior que fica soprando no nosso cérebro, no nosso ouvido, cobrando, eu preciso ser melhor, eu preciso ser mais inteligente, eu preciso ser mais bem-sucedido, eu gostaria de ter uma família como aquela pessoa tem, eu gostaria de ter uma esposa como fulano tem, um marido como aquela fulana tem, um carro como alguém tem. Essa voz fica falando nos nossos ouvidos o tempo inteiro, e isso não nos deixa contente, porque não há limites, não existe contentamento nas coisas. Não existe. Quando você olha para um carro que você quer, você deseja aquele carro, você olha para aquele carro, o dia que você conquistar aquele carro, talvez vai durar 3 meses, um prazer de ter aquele carro, você já vai desejar outro. E quando você pensa que tendo aquele carro você vai ser feliz, se você for perguntar para a pessoa que tem aquele carro, ela vai se sentir infeliz, porque o vizinho dela tem o melhor. Percebe? É um lugar que não tem chegada. É um caminho que não tem chegada. Agora eu estou satisfeito. Não tem. Você pode imaginar a pessoa que você quiser, a mais bem-sucedida, pode pegar uma celebridade. Esses dias, nós perdemos uma celebridade aí, um cantor de uma banda muito legal. Um rapaz novo se suicidou, 41 anos, muito novo. Cara, se suicidou, tem tudo, dinheiro, uma família, 6 filhos. Você fala assim, não, se eu conseguisse ser metade do que esse cara conquistou, né? Família, dinheiro, fama, não adiantou de nada. Se fosse perguntar para ele, ele não estava satisfeito. Então não existe chegada, por isso não existe benefício nas comparações, não há nenhum benefício. A boa notícia para nós, não vamos ficar falando só de má notícia, é que a Bíblia nos responde essa questão, com muita clareza. Então, na mensagem de hoje, na semana que vem, eu vou dar dicas bem claras mesmo, para que a gente possa seguir o que a Bíblia nos ensina e quebrar esse looping que a gente vem vivendo, de ficar olhando para os lados e tirar conclusões sobre nós mesmos, olhando para os lados, né? Se você é um cristão, talvez você já tenha lido esses versículos, que eu vou ler hoje à noite, mas eu peço que você invista seu tempo e atenção nessa leitura, porque talvez você descubra um novo olhar sobre esses versículos. Se você não é cristão, não tem a sua Bíblia, a gente vai projetar os versículos para você poder acompanhar, mas a pessoa que escreveu isso é fundamental nessa nossa conversa. A pessoa que escreveu os versículos que nós vamos ler, que na verdade a gente chama de versículo, mas eram cartas que ele escrevia para os cristãos de outras cidades, nesse caso, para os cristãos que moravam numa cidade que chamava Galácia. Então, na Bíblia você vai encontrar o livro de Gálatas. A pessoa que escreveu essas cartas, o apóstolo Paulo, ele disse numa outra coletânea de cartas que ele escreveu, em Filipenses 4:12, ele diz o seguinte: eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Espera aí, então talvez tenha algo que eu e você não saibamos, que Paulo descobriu e ele chama de segredo. Paulo está dizendo que existe algo mais, além das circunstâncias ao nosso redor, que podem nos fazer contentes, independente
exatamente das circunstâncias. É isso que Paulo está falando. Em qualquer situação, tendo muito, tendo pouco, com fome ou tendo fartura de comida, eu me sinto ao mesmo tempo contente, seja qual for a circunstância. Então é atrás desses segredos de Paulo que a gente vai investigar hoje, no domingo que vem. Então convido vocês a abrir as suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 4 também. E semana passada a gente leu Eclesiastes 4, agora eu li Filipenses 4 e agora Gálatas 4. Vocês sabem o que isso significa? Muito bem, estou assistindo Fantástico. Não significa nada, é só uma coincidência, mas quem sabe ajude a gente a memorizar, né? Eclesiastes 4, Filipenses 4, Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 4, Paulo diz o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, na hora certa, Deus enviou seu Filho, Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O que isso nos ajuda? Vamos lá. Vamos tentar entender o que Paulo quis dizer com isso, porque tem muita coisa contida só nesse versículo. Paulo está dizendo o seguinte, que todos nós nascemos debaixo da lei. Aí você imagina, as leis de Moisés? Não, Paulo está se referindo às leis de Deus. Quando Deus nos criou, Ele colocou em nós certas leis. E Ele colocou em você, em mim, a gente não consegue ver isso no DNA. Mas nós somos regidos por leis colocadas em nós que comprovam a existência de Deus. Deixa eu dar exemplos. Você e eu, na maioria das vezes, sem ninguém nos falar nada, a gente sabe o que é certo e errado. Às vezes você faz a coisa errada sabendo que está errado. Algo dentro de você, mesmo se você não for um cristão, se você nunca foi um cristão. Se você pegar, eu já dei esse exemplo aqui, vou repetir porque eu acho muito esclarecedor. Se você pegar o pior de todos os assassinos de uma prisão perpétua de sei lá de onde, se você pegar o pior de todos os assassinos e submeter ele a um polígrafo, sabe o que é polígrafo? Aquele detector de mentiras, que nada mais é do que você colocar alguns sensores, medir a pressão, a circulação sanguínea, sensores em vários lugares do corpo. Se você pegar o pior assassino e submeter ele ao polígrafo, você vai conseguir identificar as reações químicas do corpo diante de uma mentira. Não é interessante isso? Se a pessoa já é o pior assassino de todos, ela não tem nenhuma, a gente imagina, a pessoa não tem moral nenhuma, ela não tem sentimento, a pessoa fria, gelada, é uma pedra de gelo. Mas o grau de acerto de um polígrafo é de 70%, quer dizer, de 10 perguntas que forem feitas para um assassino, pior de todos, em 7 o polígrafo vai saber se ele está mentindo ou se ele está falando a verdade. Porque quando ele se depara com a questão, algo dele agita-se. Alguma coisa, a pressão, mexe com a pressão, porque ele sabe que ele vai ter que falar uma mentira, aquilo não é verdade. É porque dentro de nós temos as leis de Deus, Deus nos criou de forma perfeita. Mas o que aconteceu é que em dado momento esse relacionamento foi rompido. Não era para a gente ter dor, não era para a gente ter sofrimento, o plano de Deus não era esse, o plano de Deus era que só existisse a verdade, que a gente não mentisse, que a gente não enganasse ninguém, que a gente amasse as pessoas. Esse é o nosso DNA divino. Mas num dado momento, por causa do pecado, isso foi quebrado, esse relacionamento com Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está explicando aqui sobre Jesus Cristo é que num dado momento, Deus falou assim, espera aí, chegou a hora. Agora eu quero resolver essa questão. Vou enviar Jesus para esclarecer, para mostrar quem eu sou. Porque se não fosse assim, a gente ia ficar repetindo os mesmos erros. A gente não ia entender, a gente não ia progredir. Você ia continuar olhando para os lados e se achar um fracassado. Ou, uma coisa que eu não falei ainda, às vezes a gente olha para o lado, para alguém que tem menos do que a gente tem, para se sentir superior. Isso pode ser até pior. Você quer andar com uma menina
mais feia do que você para que os olhares venham para você. Eu sei que isso não existe entre vocês, mas eu leio livros. A gente faz isso. Às vezes você fala, você vê a condição de vida do outro que é inferior à sua, você se sente superior. Isso não iria acabar se Jesus não viesse esclarecer as coisas. Porque, como eu disse agora há pouco, não importa o que você tenha, se você tivesse aquilo que você mais deseja, você ainda assim estaria insatisfeito. Foi isso que a gente projetou aqui na abertura da série. Você nunca está satisfeito. Você tem um carro, você quer um helicóptero. Você tem um carrinho simples, você quer um carro importado. Você tem uma bicicleta, você quer qualquer carro. É exatamente isso que reflete nossa abertura. Então, por causa desse conflito entre nós e Deus, isso foi rompido. E aí a gente começou a viver desse jeito, olhando para os lados, sem saber para onde olhar. Então, Paulo diz que chegou no momento certo, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou Jesus para fazer o quê? A fim de redimir os que estavam sob a lei. Quer dizer, a lei do pecado, nesse caso, né? Porque a gente começou a seguir a lei do pecado, a mentira, o engano. Quando houve esse rompimento, nós começamos a pecar. Então, a fim de redimir os que estavam sob a lei, libertar, resgatar aqueles que estavam vivendo sobre a lei do pecado. Então, Jesus veio exatamente para quebrar esse bloqueio que existisse entre nós e Deus. Mas Paulo não parou aí, ele fala assim que Deus desejava mais. Além de nos redimir, os que estavam sob a lei, para que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Olha que profundo isso. Olha que profundo. A intenção de Jesus, quando ele veio, não era simplesmente perdoar os nossos pecados, que já seria uma grande coisa. Mas Paulo está falando que Jesus veio para que não só a gente pudesse ser perdoado, mas que a gente daria um passo a mais. Nós seríamos adotados por Deus como filhos. A partir dali nós seríamos chamados filhos de Deus. E é isso que ele diz no versículo seguinte. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. É curioso isso, porque a Bíblia foi escrita toda no grego primeiro, depois foi traduzida, e eles conservaram isso aqui no original aramaico. Isso aqui, Abba, Pai, é em aramaico, porque não existe nem no grego, nem no português, nem no inglês, uma palavra tão forte para descrever essa proximidade que a gente desenvolve com Deus a partir de Jesus Cristo. Esse Abba, Pai, é algo como papaizinho querido, sabe? É um grau de intimidade que não tem no português uma palavra para descrever isso. É isso que Paulo está falando. Quando a gente aceita, crê em Jesus Cristo e passa a seguir Jesus Cristo, nós podemos ter, né, esse relacionamento com Deus de pai, está doendo. Essa intimidade. É isso que Jesus veio trazer. Imagina, Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que tem todas as coisas nas suas mãos, ter um relacionamento com você e comigo, nesse grau de intimidade, sabendo que nós erramos, que nós falhamos, que somos imperfeitos, ainda assim, Deus, o Criador de todas as coisas, olha para mim e para você e fala, olha, a partir daqui, é paiê, papaizinho. Então, num caso desse, se a gente não só entendesse isso, mas se a gente praticasse isso, eu faço uma nova pergunta para você. Com quem será que um pai perfeito compara os seus filhos? Com quem será que um pai perfeito compara os seus filhos? Eu vou olhar para o meu filho, Davizinho, vou falar assim, puxa, eu queria tanto que o Davizinho fosse a cara do filho da outra, do outro, mas jamais. Eu
amo meu filho do jeitinho que ele é, com a cara que ele tem, que parece a minha, mas o importante é que tem saúde. Eu amo ele do jeitinho que ele é. Então, jamais. Então, assim, com quem que um pai perfeito compara os seus filhos? Ou então, eu vou mudar um pouco a pergunta. Com quem que o seu Pai Celestial compara você? Quando Deus olha para mim e para você, você acha que Deus fica te comparando com alguém? Estou olhando para Maria, puxa, eu queria tanto que a Maria fosse igual a Cibele. Você acha que é assim que Deus olha para você e para mim? Se a gente não faz isso com os nossos filhos, você acha que Deus, um Pai perfeito, nós que somos imperfeitos, não agimos assim, você acha que Deus agiria assim? Impossível. Deus nos ama além da nossa compreensão. Eu falo para vocês, eu sou um pai imperfeito, falho, e às vezes eu enxergo isso, às vezes eu tenho dificuldade para enxergar, mas eu me esforço para ser um bom pai. E lá em casa a gente tem uma brincadeira, desde que a Luísa era pequenininha, agora passou para o Davi a brincadeira, que assim, quando eles vão pedir um favor para mim, e eu faço muito esse paralelo entre Deus e a gente, né? Quando eles vão pedir alguma coisa para mim, pai, faz um leite lá para mim, eu faço assim, finge que não é comigo. Aí eles já sabem que é uma brincadeira. Aí eles falam assim, por favor, papaizinho querido do meu coração. Aí eu levanto e vou. É uma bobagem, mas é assim que a gente se trata, e eu sou imperfeito. Mas ele vem lá com jeitinho, já virou uma brincadeira, depois a gente dá risada e tudo, mas vem com jeitinho, fala, papaizinho querido do meu coração, isso quebra o meu coração, amolece meu coração, né? A Lulu, que já é grande, né, está com 17 anos, uma moça linda, a Lulu, às vezes, hoje, a gente não precisa ir muito longe, eu adoro envergonhar os filhos daqui de cima, né? E eu odiava quando meu pai fazia isso quando eu era pequeno. A gente estava ouvindo hoje como nossos pais estão fazendo a mesma coisa. Enfim, não vou envergonhar. A Lulu, ela pergunta para mim se ela está bonita. Pai, você gostou dessa roupa? E hoje foi um recorde. Hoje foi roupa, depois brinco, depois o colar. Né? A Lulu sabe que falo isso com todo amor. E eu acho isso muito legal. Ela quer ouvir de mim, ela quer... Sabe, porque o que eu falo para ela vai alimentá-la, porque eu sou o pai dela e eu sou o pai imperfeito. Imagina Deus em relação a mim e a você. Um pai perfeito, um pai amoroso, que não tem dia que ele está de mau humor. Imagina como Deus quer ter essa proximidade com você. Então, a minha pergunta tem uma resposta óbvia agora, diante de tudo isso que a gente falou. De onde que você deveria tirar as suas conclusões sobre si mesmo? De onde? Quem pode dizer para você se você está bem ou se você não está bem? São as circunstâncias? São os seus vizinhos? É o seu cunhado? É o seu irmão? É o seu tio? Quem que pode falar para você que você está bem ou não está bem? Aquele que te conhece profundamente. Não tem outro jeito. Aquele que te conhece tão profundamente, que sabe que mesmo com as suas falhas, com os seus pecados, Ele te ama do mesmo jeito. Ele te recebe do mesmo jeito. Ele está pronto para te perdoar os pecados. Esse é o Deus da Bíblia. E é essa convicção que pode gerar contentamento em nós. É essa convicção que pode gerar. Talvez não, isso é parte do segredo do que Paulo quis dizer no versículo 12 de Filipenses 4. Ele quis dizer isso. Eu posso estar bem em qualquer situação, porque eu não meço a mim mesmo pela régua dos outros. Quando eu vou medir a mim mesmo, é pelo meu Pai, aquele que me conhece profundamente, que conhece os meus defeitos e as minhas qualidades. É Ele que pode dizer se eu estou bem ou se eu não estou bem. E quando Deus olha para você, você sabe o que Ele diz?
Está tudo bem com você. Ah, Deus, mas está tudo bem. Está tudo certo. Não, eu sei que está tudo certo. Tem coisinhas para arrumar? Vamos arrumar junto. Vamos trabalhar junto nisso. Mas está tudo bem. Eu não te amo menos porque você pisou na bola. Eu te amo igual. 100%. Com meus filhos, quando eu vejo alguma coisa que precisa melhorar neles, eu invisto em corrigir, em melhorar. Às vezes até eu tenho que dar um castigo para desenvolver, mudar o pensamento de alguma coisa. Por que Deus, que nos ama tanto, agiria diferente? É assim que Deus olha para mim e para você. Deus fala para você, filho, vamos trabalhar nisso juntos. Está tudo bem. Está tudo bem com você. Eu sei quem você é, eu te criei. Eu que te fiz. Eu sei quem é você. Não é o seu vizinho. Eu sei quem é você. Confie em mim, porque eu te conheço. Ouça a minha voz, e não as vozes que foram plantadas na sua cabeça, ou que estão sendo plantadas nos seus ouvidos. Ouça a minha voz. Siga-me. E Deus, nós temos falado disso com uma certa frequência, Deus tem um plano pessoal para cada um de nós, porque cada um de nós é um indivíduo. Cada um de nós é um universo. Deus tem um plano pessoal para cada um de vocês. Assim como tem para mim, assim como tem para os membros da minha família, Deus tem um plano exato para você. E Ele te conhece, Ele sabe do que você dá conta. É confiar nisso. Então, o que aconteceria se a gente pudesse a cada manhã, eu e você, tá? Eu não estou isento de cair nessas tentações de olhar para o lado. Se eu e você pudéssemos, então, diante dessa verdade, orar a cada manhã o seguinte: Deus, talvez eu não seja tão inteligente quanto fulano, talvez eu não seja tão talentoso, nem tão bonito, mas eu desejo de todo o meu coração fazer a Tua vontade. Que a Tua vontade seja feita na minha vida. Eu quero realizar os Teus planos e os Teus desejos, mais do que os desejos meus, que às vezes nem são meus. Dá para entender isso? Às vezes eu desejo coisa porque o outro deseja. Às vezes nem meu é o desejo. Mas eu me deixo levar pelas propagandas de televisão, pelas coisas, eu acabo desejando uma coisa que eu nem desejava intimamente. Então, assim, por que eu vou continuar desejando isso? Eu quero os Teus planos, os Teus desejos na minha vida, aquilo que o Senhor planejou exatamente para mim. O que aconteceria comigo e com você se a gente fizesse essa oração a cada manhã? Cada vez que você abrir o seu olho pela manhã, antes de escovar o seu dente, falasse: Deus, eu quero a Tua vontade na minha vida. É o Senhor que sabe de mim. Eu confio no que o Senhor pensa e sabe sobre mim. E é essa vida que eu quero para mim. Então a resposta à nossa pergunta inicial é: tire as suas conclusões sobre si mesmo com aquele que te fez, te amou e te redimiu, aquele que te libertou. É com esse que você precisa tirar as conclusões sobre você mesmo. E Deus está falando para você: filho, filhinho, filhinho querido do meu coração, eu te amo. Está tudo bem com você. Vamos caminhar junto? De mão dada? Quer saber como você está? Pergunta para mim. Para já de ficar se comparando com as outras pessoas. De usar os outros como espelho.
Olha para o meu filho Jesus. Olha para ele. Ele te ama incondicionalmente, assim como eu. Incondicionalmente, independente da sua condição. Ele te ama. É assim que a gente começa a mudar a nossa vida. Você vai até olhar para o lado às vezes, mas olha para se inspirar, não mais para invejar. Quando você quiser saber como você está, pergunta para aquele que te fez, te criou, te amou e te redimiu. Amém? Deus de amor, nós cremos no que o apóstolo Paulo definiu aqui como propósito da vinda de Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus veio para nos resgatar do pecado, mas também para nos levar à condição de filhos teus. Então eu quero orar por aqueles, Senhor Deus, que ainda não te receberam como Pai, aqueles que não receberam Jesus como seu Salvador pessoal. Que na noite de hoje, Senhor Deus, o Senhor fale a esses corações, e que cada um de nós possa ter essa certeza dentro de si, que o Senhor é o nosso Pai, aquele que nos ama, aquele que nos perdoa, aquele que quer o melhor para cada um de nós. Seja essa a nossa vida de hoje em diante, em nome de Jesus. Amém. Ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é, tanto que Ele me quer. Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. Como um beijo apaixonado, meu coração dispara no meu peito acelerado. Eu tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso